prometido é devido. Vamos então à nossa entrevista. Hoje, no Dia Mundial do Teatro, temos aqui a coreógrafa e diretora artística da Orca, a Sofia Brito. Olá, Sofia, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e vindo ao nosso programa. É um prazer ter-te aqui. Olá, boa noite, obrigada pelo convite. Ora, essa é um prazer. E olha, diz-me uma coisa, para quem não conhece a Sofia Brito, quem é que é? Nasceste em Portimão, és algarvia, vieste cá parar, conta-nos um bocadinho sobre ti. Então, eu sou natural de Lisboa, nasci e cresci em Lisboa e tenho algumas raízes algarvias. Meu avô paterno é de Faro. Não tenho uma enorme ligação com essa parte da família, não conheço muito, mas quando vim para o Algarve também tinha isso um pouco em mente, que tinha curiosidade também dessa ligação. Mas essencialmente eu cresci em Lisboa e depois, bastante nova, com 17, depois de terminar o secundário, ingressei numa escola na Bélgica de dança contemporânea e artes performativas, que se chama Parts, e depois continuei a trabalhar na Bélgica, ainda vivi lá 14 anos, dada altura quando fiz assim um movimento de voltar para Portugal, ia para Lisboa e depois por questões familiares e diferentes negociações acabei por vir para o Algarve. Sim. E vieste logo para Portimão, não? Eu vivo em Lagos e vim para Lagos e tenho estado em Lagos. Portimão foi o sítio onde eu comecei a trabalhar desde que cheguei ao Algarve. Foi onde eu tive mais acolhimento, oportunidades. O Teatro Tempo na altura tinha aberto há pouco tempo e foi uma porta que se abriu relativamente rapidamente quando eu vim para cá. Olha, só por curiosidade, a nível de Lisboa, obviamente tem muita cultura e a Bélgica, presumo, né, que também tem essa parte vincada. Vir para o Algarve foi assim um choque na altura ou nem Sim. por isso? Né? O pessoal às vezes mete-se a brincadeira de que tipo Lisboa é bom para ir ver a cultura e coisas que acontecem, porque cá, infelizmente, não há a quantidade que nós desejaríamos, né? Para ti, imagino, deve ter sido um bocado choque, não? Sim, pois eu cresci numa capital e depois em Lisboa e cresci no meio das artes desde muito nova, desde criança, e tive muitas oportunidades no contexto profissional e artístico. Em Bruxelas, dentro da dança contemporânea e teatro contemporâneo, é uma das capitais da arte performativa contemporânea e eu estive lá nos anos 90. Portanto, o investimento para as artes era altíssimo, o número de companhias e de eventos e de espetáculos. Eu podia, às vezes não sabia qual espetáculo havia tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. E por isso, para mim, era natural ter regressado a Lisboa. No entanto, eu tinha crianças pequenas e também havia uma negociação familiar a ter em conta. Onde ficar, não é? E o pai dos meus filhos não queria absolutamente mesmo ir para Lisboa e eu queria voltar para Portugal, porque também ter mais apoio da família e para as crianças. Claro. É assim, eu cresci muito próxima do mar. Os meus pais eram mergulhadores, amadores, mas eram mergulhadores e meu pai ensinava mergulho. E eu cresci... tenho as minhas memórias é tudo à volta do mar, não é? No barco e no mar e em praias e custou-me muito quando tive os meus filhos estar num apartamento num sítio frio, muito tempo no interior. Tipo, não é isto que eu quero. Eu tinha muitas memórias e sentia que faltava ali esta componente, porque eu acho que a natureza e o mar te dão vivências e te dão também para o espírito, se calhar. Não, acho que mesmo aprendizagem, dão-te uma educação diferente da educação civilizacional e que eu acho que faltava, né, para eles, né? E pronto, e depois também o que me fez realmente querer aceitar a negociação de vir para o Algarve, eu estava com imensa confiança e vontade de voltar à atividade profissional e achava que estava com tanta convicção e tanta força que eu conseguia fazer em qualquer sítio. Boa, é
isso mesmo, é isso mesmo. Foi assim um bocado daqueles meus momentos de utopia. Então, mas a verdade é que estás a fazer ainda várias coisas. Demorou não é? muitos anos, mas estou. Mas até quando chegaste, como é que foi esse começo? Não foi assim tão terrível, porque eu cheguei e pronto, eu tenho assim uma certa convicção quando quero fazer qualquer coisa. E contactei todas as associações e todas as companhias que encontrei no Algarve. Ninguém respondeu. Ou seja, não foi fácil logo o início. Não, mas eu sou muito persistente. Exato, não desistes à primeira contrariedade, não é? E voltei a contactar e fui bater às portas e fiz telefonemas, tipo, mandei para aí um e-mail, com quem é que eu posso falar. Pronto. E uma desses telefonemas encontrei do outro lado Susana Martinho Lopes, que era produtora e estava responsável pela uma programação mais serviço educativo, algum trabalho de mediação no Teatro Tempo, que se identificou e reconheceu o meu percurso, tinha alguma ligação com a experiência, também vinha de Lisboa, tinha alguma ligação com a dança contemporânea e sentiu que poderia haver aqui algumas parcerias, algumas oportunidades, colaborações e pronto, depois abriu as portas para falarmos sobre o que é que eu poderia fazer e que pudesse também estar alinhado com os objetivos e as necessidades locais e foi aí que eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira criação para público infantil e também foi assim a minha primeira criação depois de ter filhos e pronto, foi assim com mais conhecimento de causa, se calhar. Sim, clareza. Exato. Que fiz um espetáculo para crianças que se chama a Corda, desculpa, estou aqui já com os nomes muito superpostos, já não é a primeira vez que faço esta troca. A Corda e também no seguimento desse trabalho tive contacto com a Junta de Freguesia de Portimão, que estavam à procura de um encenador de teatro para o Grupo Teatro Sénior de Portimão. E eu também tenho muita experiência tenho bastante experiência em teatro e tinha estudado teatro no contexto da minha formação e propus-me a fazer empreender esse projeto, reativar esse Grupo Teatro Sénior de Portimão porque tinha estado parado. E tive 4 anos a criar, a fazer criação com o Grupo Teatro Sénior Portimão, que correu muito bem, foi uma experiência também muito enriquecedora. Foi a primeira vez que tive a fazer criação com um grupo de pessoas, não só de comunidade, mas também assim com um grupo grande. Portanto, foi uma grande aprendizagem para mim, foi muito experimental, mas teve resultados ótimos. E comecei com alguma atividade aqui. Esses trabalhos não me davam trabalho a tempo inteiro, portanto eu tinha que continuar a desenvolver outras atividades complementares enquanto artista freelancer e então também contactei várias escolas e associações de dança, dei formação, dei aulas, dei workshops. Já tinha uma formação como instrutora de yoga, também havia vários sítios de yoga em Lagos, onde eu também dei aulas e foi assim que eu comecei. Sofia, para os artistas a vida parece que é sempre bem mais complicada do que para as outras pessoas. Ainda parece que há aquela desvalorização da cultura porque é difícil arranjar apoios para conseguir fazer, principalmente quem está no início, os seus trabalhos relativamente à cultura, não é? E conseguir deixar um bocadinho as outras atividades, se calhar, para serem sustentáveis, não? Pelo menos a nível inicial, talvez. Sim, é que eu comecei a minha carreira profissional na Bélgica com companhias que te davam contratos muito bons e muito bem pagos. Portanto, eu tive o meu início de atividade. Até foi muito bom. Até foi ao contrário, não é? Sim, foi muito bom. E eu na infância também trabalhei profissionalmente e também tive... sempre tive bastante, tanto abundância de trabalho como um retorno financeiro, até mais do que eu procurava, porque eu enquanto criança não tinha propriamente consciência nem procura dessa dimensão. A questão que eu acho, portanto, eu quando vim também tinha expectativas e também tinha um valor próprio que acho que pôde, sei lá, estar aqui um bocadinho a lutar com algumas crenças mais limitativas. O que eu acho é que
eu acho que a comunidade profissional na cultura aqui no Algarve não é assim tão grande, e quando há pouca atividade vai necessariamente haver mais, a pessoa tem que fazer outras coisas, porque não há tanta procura e oferta desse contexto. O que, desde eu vim para cá em 2009, fim de 2009, comecei a trabalhar cá no Algarve em 2010, e nestes 15 anos eu acho que daquilo que eu vejo já cresceu muito. Há muito mais procura de pessoas para trabalhar na área cultural do que há cá em baixo disponíveis. Portanto, atualmente... Ou seja, se houvesse mais ainda conseguiriam... Sim, eu acho que atualmente há muita oferta profissional, há muita procura de técnicos de som, técnicos de luz, desenhadores, artistas, atores, bailarinos, profissionais, professores, criadores. Eu acho que há muitas associações no Algarve que estão a desenvolver trabalho com muita qualidade, muito consistente, e que o tecido profissional no Algarve tem crescido e tem potencial para crescer ainda mais. E eu acho que quando isso acontece, e quando isso acontecer, há crenças sociais que podem se desconstruir, porque eu acho que não é impossível a pessoa ter sustentabilidade e estabilidade na área cultural. O que é necessário é que haja estruturas com projetos pré-montados, projetos continuados, que haja mais colaborações e mais parcerias entre outros setores e a cultura, porque a cultura também se viu muito claramente durante a pandemia. Toda a gente consome cultura e às vezes as pessoas esquecem-se que... Agora quer dizer que na altura do Covid o que salvou foi mesmo a cultura, não é? Pois, eu acho que isso poderia trazer uma tomada de consciência a toda a gente, o quanto nós diariamente precisamos e consumimos arte, e que a prática artística não é só para aqueles que a fazem. Consumir, ou espectador, ser participante e espectador é uma prática artística também. E não sei, para mim às vezes é difícil essa equação, porque eu estou o tempo todo muito envolvida em projetos artísticos, com artistas, e sou frequentadora de contextos artísticos. Claro. Mas efetivamente eu trabalho muito em desenvolvimento públicos atualmente. Temos até um projeto na Orca que é... Olha, agora, desculpe interromper, mas já que estás a falar na Orca, ou seja, tu além de artista, não és? É coreógrafa, artista, e ainda vais meter numa associação, não é? A associação serve em função do crescimento como artista, que tens que pôr uma associação... Peço desculpa. Os imponderáveis do direto. Em que fazes uma associação para dar crescimento e sustentar, para ser mais fácil fazer parcerias. É? Sim, E surge quando a Orca, já agora? A Orca surgiu em 2018. Eu ia dizer 2017 porque a ideia da Orca surgiu em 2017, mas a fundação da associação foi em 2018. Criar uma associação foi inevitável para criar a tal sustentabilidade. Claro. Aliás, eu criei a associação num sítio em que eu estava numa grande vulnerabilidade, porque apesar de ter começado bastante ativamente, depois tive algumas alterações na minha vida pessoal e tive menos tempo para planear o trabalho. E quando tu és o freelancer e não estás a planear o trabalho com 1 ou 2 anos de antecedência, torna-se complicado, de repente deixas de ter continuidade. Foi o que me aconteceu por questões da vida, e de repente fiquei num sítio muito mais vulnerável, em que já não podia trabalhar na área artística porque não tinha conseguido dar essa continuidade. Tive que estar a fazer uma coisa um pouco mais imediata, que eu dispunha também profissionalmente, que era o trabalho de massagens, porque eu tinha estudado shiatsu e aulas de yoga. E comecei a fazer esse tipo de trabalho, que era um serviço mais imediato. E depois consegui sobreviver e atravessar esse período, e comecei também a acumular uma certa frustração
porque a vida não estava fácil a vários níveis e eu não tinha capacidade até de integrar as mudanças e os desafios, e sentia imensa falta da prática artística, porque a prática artística é para muita gente, não só para artistas, mas para muita gente, uma prática que é um pouco como dormir e sonhar à noite, que é uma conexão profunda contigo mesmo. E então, para mim, a prática artística tem uma dimensão ligada com o sagrado, ligada com o transcendental, se calhar. Eu diria que é a oportunidade de cada pessoa criar a sua própria religião, quase. Eu acho que tem uma dimensão espiritual, tem uma dimensão de celebração, tem uma dimensão de conexão contigo próprio e com uma forma de descodificar ou de criar a realidade e de dialogar com várias realidades, e sem dúvida uma forma de conectar-se com os outros de um lugar que sentes que faz sentido para ti. Portanto, eu acho que a prática artística é algo é uma necessidade. É uma coisa que mete as emoções a trabalhar, não é? Liga as emoções e a criatividade, não é? Trabalhar. As emoções estão sempre presentes. As emoções, nós somos emoções como somos corpo, como somos pensamento. Elas estão sempre a trabalhar. A questão é que a nossa sociedade separa as coisas todas. Tenta separar o racional do emocional e do corpo, e tenta criar rótulos para tudo, não é? Sim, tenta criar, ao separar, que criamos, tentamos criar separações, tentamos criar dissociações. Isso causa fricção, causa conflito, causa gaps que às vezes não fazem sentido. E eu acho que a arte volta a agregar essas coisas todas e criar pontos e ligações entre tudo, que eu acho que é muito mais próximo de uma certa harmonia e uma certa verdade de como funcionamos. E também, pronto, se calhar menos julgamento, mais subjetividade. Nós somos todos super diferentes enquanto pessoas, e eu costumo pensar que somos mais do que... Nós somos universos diferentes uns dos outros, e acho que quanto mais criação artística, mais temos a possibilidade de respeitar essas diferenças e de criar curiosidade e espaço para comunicarmos de uma forma realmente... Ou seja, entender, respeitar as diferenças e fazer uma conexão com as várias pessoas. Mais ou menos isso, não é? Acho que tem a ver com isso para mim. Até aí, olha, diz-me uma coisa, e depois na Orca, qual é que é o primeiro projeto que sai? Ou seja, lembras-te qual foi o primeiro? Pronto, então é assim, eu quando criei a associação, não foi uma criação minha só. As associações precisam de 9 pessoas. Exatamente, Na Bélgica precisam de 3, aqui precisam de 9. Exatamente. Portanto, também demorou alguns anos até essa ideia de fundar uma associação fazer sentido para um coletivo de pessoas que quisessem juntar-se num propósito comum. E apesar de eu ter essa ideia a nascer e presente em mim, porque também via que eu desde que cá cheguei também precisei de outras associações, trabalhei, as escolas de dança muitas vezes são associações culturais, esse próprio projeto, a primeira criação que eu fiz, tive uma parceria com uma associação, o Corpo de Hoje, uma associação que atualmente está em Lolé, como estrutura de produção. Portanto, eu sempre estive ligada a outras associações de Lagos, o TEL, o LAC, como parceiros. Pronto, eu tinha a noção que era fundamental ter uma estrutura ou colaborar com estruturas existentes. No entanto, achei um obstáculo bastante grande ter que ter 9 pessoas com um propósito comum e juntarem-se, e uma série de responsabilidades jurídicas e ritmos. Sim, a burocracia existente da criação de uma associação é gigante, não é? É menor do que parece, mas no início parece muito grande. Exato. É mais simples quando se tem ajuda, quando tens outros exemplos, quando há pessoas que já sabem como é que se faz. É relativamente simples, mas quando não se sabe, parece tudo um mundo grande. novo, não é? E depois, então, o que aconteceu foi que amigas próximas
que também estavam a acompanhar todos os altos e baixos e os desafios que eu estava a enfrentar. Juntas também chegámos à conclusão que tínhamos alguns interesses comuns e que estavam associados, ligados à educação para a sustentabilidade e para a regeneração. Todas mães, ou muitas delas mães, também havia alguns homens presentes, mas surfistas e pessoas ligadas também com a natureza e com o mar. Naquele momento, não sei se te recordas, em 2017 houve uma ameaça muito grande de expansão, de tentativa de exploração, de investigação do petróleo na costa de Algesur. Sim. E de repente era só uma associação ambiental é que se podia fazer. Só se podia manifestar através de uma associação ambiental. A maior parte das pessoas que estavam a fazer ativismo e a manifestar-se eram quase todos estrangeiros e muito poucos portugueses. Havia algumas associações ambientais portuguesas, sim, em Faro e também em outras. A questão que se pôs foi que nós demos-nos conta que nas escolas não se falava do problema, que foi assim um sinal de alarme. Tipo, as pessoas não falam disto, como é que é possível, não é? Sim, e havia pessoas que achavam que se calhar era uma solução e que se calhar resolvia alguns problemas do Algarve, o que pareceu-me bastante estranho. E então nós, nessa altura, dissemos: ok, para nós fazermos uma manifestação pública, para participarmos e fazermos qualquer ação jurídica contra esta iniciativa, mesmo a nível governamental, como se estava a tentar fazer noutras associações ambientais, precisávamos de criar uma associação ambiental. E então juntámos-nos e criámos a Orca, com o interesse comum das pessoas que estavam presentes nesse propósito. Éramos inicialmente 5 amigas. Uma era parteira, outra era professora de yoga, outra era terapeuta, eu enquanto artista. Pronto. Nessa altura imagino que tenha dado ali um boom, não? Muita gente se deve ter ligado a vocês. Sim. Houve ali vontade de muitas pessoas de que isto acontecesse e a nossa preocupação foi: isto é um sinal de alarme, nós temos filhos pequenos, como é que nós podemos, se no futuro houver outro tipo de ameaças da mesma natureza, evitar que haja tanta falta de informação, de iniciativa, de ativismo, de proteção daquilo que nós temos, que muitas vezes não reconhecemos. E então a Orca nasce neste propósito e, ao mesmo tempo, como eu digo, havia este objetivo comum de associação ambiental e havia as competências e as atividades profissionais das diferentes pessoas. E então pusemos nos estatutos uma palete muito grande de formas da ação da associação, que poderia ser então pela atividade artística, criação artística, educação para a sustentabilidade, permacultura, terapias holísticas, pronto, um monte de possibilidades, com o objetivo de criar mais sensibilização para a regeneração e para a sustentabilidade, e a pensarmos muito como é que poderíamos contribuir para que nas escolas e na sociedade houvesse mais empoderamento também das pessoas sentirem-se mais empoderadas para poder defender os seus valores e as coisas que querem proteger, como a natureza, o mar, a paz, que acho que hoje em dia está assim um bocado em risco. E pronto, e nasceu assim. E achas que foi um objetivo que foi conseguido, pelo menos na altura? Ou seja, na altura conseguimos fazer várias coisas. Uma das primeiras coisas que uma das sócias gerentes quis fazer foi uma manifestação artivista nas ruas de Lagos, juntou batucadas, artistas, montes de coisas, até veio a televisão, etc. Portanto, funcionou, não é? Misturado com o Banho 29. Depois havia já associações ambientais a fazerem processos jurídicos contra o governo em relação a pôr em causa a ilegalidade desse processo. Portanto, nós não tivemos que o fazer diretamente e começámos a tentar perceber o que é que poderíamos fazer, a pensar a longo prazo. E de todas as pessoas presentes, no fundo, eu era a pessoa que
se calhar mais precisava da associação para voltar a dançar, para voltar na atividade artística, porque naquela altura estava um bocadinho fora da atividade artística. E depois comecei a ser, se calhar, a pessoa que mais investiu tempo pessoal A principal dinamizadora, digamos. a dinamizar Exato. atividades. E então, uma primeira atividade que eu organizei em 2018, convidei um professor que eu aprecio muito, um professor de dança que eu tive várias vezes encontrado, no meu percurso na Bélgica, o David Zambrano, que tem uma reputação internacional muito, muito grande, e organizei uma formação dada por ele durante um mês no Algarve, com um espetáculo no final desse mês, uma espécie de residência artística, em que vieram 29 bailarinos do mundo inteiro, do Japão, da América do Sul, de toda a parte, que tiveram em residência cá durante um mês, e eles conseguiram bolsas dos seus países, porque este professor era bastante conceituado, portanto eu não tive apoios financeiros para organizar, mas dado a reputação dele, ele conseguiu atrair pessoas que se autofinanciaram por diferentes meios, pelos recursos pessoais ou por outras bolsas, e tivemos ajuda e alojamentos bastante acessíveis com o apoio da Messe Militar de Lagos, que também foi um parceiro na altura precioso, porque o alojamento em Lagos é extremamente caro. Um mês de residência artística podia absorver custos a maior grandes. parte dos fundos, não é? Claro. Portanto, houve assim logo algumas pessoas que me ajudaram a criar uns primeiros rede de apoio e de parcerias. E essa experiência foi muito gratificante. Para mim foi uma bomba de oxigênio, um banho de regeneração pessoal. Tipo, de volta, não é? Sim, foi super inspirador, foi muito nutritivo e para mim... Foi um boost de energia ali. Foi. Né? E Para dar... depois, como era um professor também de referência para mim, também foi assim uma espécie de reconexão com a Bélgica. Depois ele convidou-me para ir à Bélgica nesse ano, porque ele ia abrir um centro artístico lá, e eu fui e estive em contacto com outros colegas meus e outras associações com quem eu trabalhei, em particularmente Arts Basic for Children, que é um projeto incrível que acolhe, que cria espaços em que a criança é autodidata e que descobre a arte de uma forma muito autodidata. E eu estive lá alojada também umas quantas semanas com os meus filhos, nesse espaço, que estava fechado de férias, então tivemos assim num ateliê incrível, brutal, uma escola inteira transformada em ateliê artístico. E pronto, e essas pessoas... Eu nem pergunto se eles gostaram, não é? Sim, aquilo era incrível. Tínhamos, há adentros que podem explorar. Arts Basic for Children na Bélgica, em Bruxelas, é assim um sítio maravilhoso. Eu tenho sempre este sonho e esta ideia de poder trazer... qualquer coisa do género. Sim, trazer eles cá para poderem criar um espaço cá no Algarve, porque não há palavras, era uma história, agora era outra conversa. Claro. Mas o que me marcou e que foi muito importante foi que ao estar de novo com esses colegas e pares e amigos, o Gerard, que é o fundador desse projeto, que eu também acompanhei, e lembro-me quando ele só tinha uma revista antes de ter os primeiros espaços físicos, claro. E que eu fui também colaboradora e do sonho dele e da concretização desse sonho. Ele disse-me para tudo o que eu fizesse pensar a longo prazo e só fazer coisas que eu acreditasse que valessem a pena continuar. Claro. E acho que ele ter-me dito isso e eu ter-me lembrado do percurso que ele fez em 1998, em que me mostrou pela primeira vez a ideia dele, até às primeiras concretizações das primeiras oficinas e dos primeiros ateliês, e que eu também fui tive um papel importante na participação e na criação. Voltou-te a pôr do rumo que querias, não é? Sim, ajudou-me a ter coragem para pensar a longo prazo, para ter paciência, para ter persistência, acho que foi assim uma enorme inspiração. E depois a ligação também do projeto com a infância. Um dos valores muito grandes que o ABC tem, com que eu me identifico, é que a prática artística não é uma prática de privilégio para alguns. É algo que devia ser super acessível, super natural. É algo que é natural nas crianças, é natural em todos nós e que nos é retirado
A prática artística é uma prática de pesquisa, é como brincar. E no seu sentido mais nobre da palavra. E eu identifico-me imenso com isso, porque tive essa oportunidade também. Os meus pais protegeram muito a atividade artística na infância, até se calhar pronto, impulsionaram até muito. Claro. Muito, porque eu Meteram o bichinho, não é? sei lá, acho que foi mais do que isso. Pronto, eu tornei-me mesmo dependente de trabalho artístico e da prática artística, mas acho que a ligação disso com o brincar é uma coisa que para mim faz todo o sentido e que eu tive presente na minha infância. E quando trabalhei e colaborei com o Gerard, era uma coisa que eu fazia em alternância com projetos hardcore, projetos difíceis, projetos artísticos na dança e na arte contemporânea performativa, que às vezes eram quase excessivamente exigentes psicologicamente e fisicamente. E eu ia alternando com estes encontros com estes projetos educativos e com a infância, e que era um sítio de regeneração, e para mim também teve essa função de regenerar e de me inspirar também pelo o percurso dele para o desenvolvimento da Orca. Sim. Claro. Então, e agora, uma pergunta que é... Pois já, eu nem imagino o que aconteceu em 2020, quando aquilo parou tudo... Olha, não foi assim tão mal. Não? Não foi. Para mim, eu estou muito grata ao confinamento. Não, porque se calhar aí as pessoas também despertaram um bocado mais também para a cultura, não é? É assim, eu acho que num primeiro momento foi o pânico geral para toda a gente, porque a pessoa põe-se, mas o que é que eu vou fazer, não é? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Por outro, e a Orca estava assim também numa rampa de lançamento. Exato. Pronto. O que aconteceu foi que eu acho que beneficiei de um pouco de um abrandar, que eu estava assim a fazer muito trabalho em simultâneo, não é? Até foi bom por um travão, se calhar. Foi um pouco para filtrar, porque eu estava a fazer trabalhos para sobreviver, não é? Massagens, e estava a trabalhar em várias coisas, e depois ao mesmo tempo paralelamente estava a tentar desenvolver estas atividades da Orca, e quando veio o confinamento foi um pouco como umas férias forçadas que me permitiram estruturar, se calhar. Acalmar e pensar, ok, o que é importante? O que é que realmente eu quero fazer se eu pudesse escolher? Esse pensamento que eu acho que várias pessoas tiveram de libertar um pouco aquilo que já se fazia, para mim, a nível pessoal, permitiu-me investir mais na Orca. Também comecei a perceber que havia mais formação online, porque houve um estímulo enorme. Exato. Para incentivo para as coisas online, para o trabalho online e para a formação online. E então eu já tinha, desde que vim da Bélgica para cá, tinha tido vontade de fazer um mestrado em artes performativas e ter uma nova nutrição académica. E aí pensei, olha, vou aproveitar e vou me inscrever no mestrado, porque assim já posso fazer à distância, já há essa oportunidade, já não há o problema de ter filhos e estar no Algarve. Portanto, comecei a pensar nesse caminho e foi o que eu fiz, logo a seguir ao primeiro confinamento, e depois ainda apanhei o segundo, mas tive 2 anos de mestrado na Escola Superior de Teatro e Cinema, em mestrado em artes performativas. Eu também estava com muita curiosidade de complementar a minha formação, que era em dança contemporânea, com esta dimensão académica mais na área do teatro, porque tem outras valências e outras formas de olhar para a criação artística. E como estava com a Orca no início, eu fiz uma candidatura à DG Artes para desenvolvimento de públicos e para seguir um pouco a ideia das residências artísticas, que me inspirou naquele primeiro projeto que eu fiz. Foi criar assim uma espécie da Orca Summer Labs, a Orca Labs, laboratórios com residências artísticas e criações um pouco efêmeras e feitas muito rapidamente, com muita participação da comunidade. Pronto, desenhei assim uma coisa completamente
também utópica, porque é o que eu faço sempre. Eu sou muito, tenho estes saltos assim um bocado. Sonhar não custa. Pois, a mim custa muito pouco e sonho demasiado alto e depois às vezes tenho vertigens com as minhas próprias delírios. Mas pronto, não consigo privar-me disto, acho que é a minha virtude e a minha desgraça. Olha, mas é importante e eu aposto para. Eu não sou do meio, como calculas, né? Mas a nível de criação, os artistas têm que, obviamente, se calhar, um bocado de todas as emoções, o sofrimento, a alegria, Sim. e põem isso tudo nas suas criações. Portanto, eu acho que isso também é bom no sentido de conseguires ir buscar isso tudo. Sim, é verdade. Não é? Para poder fazer as tuas criações artísticas, não é? Olha, mas diz-me uma coisa. Agora, falando de. Passando agora para a parte da parte que vais estrear no Teatro das Figuras. Já foi estreado no ano passado, é em Lagos, certo? Sim, Mas- peça que vai agora ser Sim. apresentada dia 10 de Abril no Teatro das Figuras e que deixo aqui o convite a toda a gente para vir espreitar. É só uma sessão, portanto é uma sessão às 9h30 da noite, no dia 10 de Abril, uma peça que estreou em outubro, salvo erro, em outubro do ano passado, em Lagos, no Centro Cultural de Lagos. É uma criação de Maria Ferreira Silva, uma jovem coreógrafa emergente portuguesa que está sediada na Bélgica. Conhecemos-nos através da escola, porque frequentámos a mesma escola na Bélgica. Ela é 10 anos mais nova que eu. E esta peça, eu sou intérprete com outras 2 bailarinas. Estou muito orgulhosa deste projeto, deste trabalho. Acho que foi uma aventura grande. É a primeira criação de grupo que a Maria faz. Depois dela também ter um percurso incrível enquanto intérprete, com muitos coreógrafos e muita pesquisa e ter tocado muitos mundos. É uma assinatura artística muito, muito dela. E o que é que eu posso dizer sobre este espetáculo? Posso dizer algumas palavras sobre o conteúdo do espetáculo. Olha, diz-me uma coisa, Sofia. Diz-me. Nós temos aqui uns áudios. Eu não sei se calhar sim, nós sim. até podíamos passar aqui algum para Sim, o pessoal ir ouvindo um bocadinho Sim, o ambiente o ambiente sonoro parece- deste espetáculo. Parece bem? Sim, parece-me ótimo. Então, Assim, vamos um só pôr. excerto do ambiente sonoro do Azul ou a força do emaranhado. Então, o Azul ou a Força do Emaranhado, esta banda sonora que nós estamos a ouvir é da autoria de Gaspar Piano, um compositor que vive na Bélgica. É um som bastante calminho, A peça tem 1 hora e tem altos e baixos. várias atmosferas, paisagens sonoras muito diferentes. Daqui a pouco já vamos ouvir um outro excerto que é muito mais dinâmico e é por isso que eu estava a dizer, neste eu ainda Sim. consigo falar, no outro acho que já não vai dar. Ok. Sobre a peça, acho que esta ideia do emaranhado e da interdependência, eu tenho aqui umas perguntas que fazem parte da sinopse da peça. Sim. De que forma estão estes corpos unidos? O que nutre, desafia e compromete a sua união? Até onde é possível a escolha desta união? Estas são questões que habitam este trabalho, onde o coletivo emerge da força do singular. Portanto, esta peça trabalhamos muito esta questão do singular e do coletivo. Do singular no coletivo e o coletivo no singular. Que eu acho que é uma constante das nossas vidas. Não é? E como é que também tudo o que nós fazemos pode afetar as relações e as interdependências que nós temos e o mesmo que recebemos dos outros. E é um trio e estamos o tempo todo em enorme interdependência e a presença do público
temos um score que também, mesmo sem o público se dar conta, há uma tentativa é uma espécie de um site específico no próprio espaço físico, que nos informa, que nos afeta, que nos inspira e no qual interagimos. O público é influenciado e interage ao mesmo tempo. Sim, quer dizer, o público, há várias possibilidades para esta peça. O público poderá estar de pé, em movimento e escolher um pouco a sua perspectiva e o seu olhar. Portanto, o público não vê toda a mesma coisa. No Teatro das Figuras vai haver uma espécie de retângulo e nós estamos no centro, uma espécie de arena. Portanto, nem toda a gente vai ver a peça, ninguém vai ver a peça da mesma maneira, nem da mesma perspectiva. Faz sentido que interpretam de maneiras diferentes cada um, não é? Claro, com certeza. Olha, este áudio então já chegou ao fim, okay. Mas ainda temos aqui mais, não sei se queres... Sim, podes pôr um pouco do outro, que é uma parte mais dinâmica da peça, a peça tem assim um crescendo muito grande, este já é uma parte mais forte, mais do final da peça. Portanto, esta peça é um trio, estou eu com a Sara Martins e Susana Vilar, as três juntas. A luz, o desenho de luz é do Filipe Pereira, a sonoplastia, como eu disse, do Gaspar Piano, e é uma produção da Orca. Vamos ter a Alicia Gladys na direção de produção desta peça e temos apoio. E já passou para o próximo áudio. Acho que sim, é melhor pararmos porque essa é de outra peça. Exato. Saltou. Boa. Mas pronto, parece assim vários ambientes e várias sonoridades. Sim, se calhar era interessante eu dizer alguns dos apoios que tornaram esta peça possível, porque acho que faz parte das nossas responsabilidades, uma vez que a nossa criação artística está muito dependente também destes diferentes parceiros que nos apoiam, que acreditam nas nossas propostas. Portanto, esta criação teve coprodução da Câmara Municipal de Lagos e do Centro Cultural de Lagos, do Teatro das Figuras. Teve apoio do Ministério da Cultura no contexto da DG Artes, isto neste caso nós estávamos já no nosso biénio, portanto de um apoio sustentado da DG Artes que a Orca teve. Depois também tivemos apoio nos estúdios Vítor Cordon, ao Par, que é um espaço de residências artísticas em Lisboa para projetos independentes. Também tivemos ensaios no Polo Gaivota, Boa Vista, que faz parte, também um espaço de residências artísticas da Câmara Municipal de Lisboa. Neste momento vamos estar em ensaios no Devir Capa, que também vai nos dar apoio de alojamento e residência para ensaiar para o espetáculo. E, portanto, Devir Capa, Centro de Artes Performativas, e a peça foi divulgada por vários canais, inclusive Antena 2 e Coffee Paste, há assim uma série de parceiros de comunicação, sim. E olha, mais importante, para ver se as pessoas não se esquecem, quando é o dia no Teatro das Figuras, e ainda podem comprar bilhetes, sim, claro. Claro que sim. Dia 10 de abril 2025, no próximo mês. Já não demora muito. Já não falta muito. Eu já estou a fazer a preparação contas, física. Não, é que isto é uma peça bastante física. E eu já não tenho 20 anos. Então tenho que gerir bem, não fazer demais, que é para não estar exausta, Exato. Mas fazer algum regular. Que é para poderes aguentar a peça toda. Sim. Mas eu adoro estes desafios. Acho que isto é o que me dá muita vontade de continuar a dançar em palco, porque eu acho que senão eu ia ficar sem energia para manter. É o teu alimento, não é? Sim, é um desafio bom. Muito bom. Olha, e aquele som que estávamos a ouvir e depois que disparou? Então posso só contextualizar que a Orca começou com desenvolvimento públicos e residências artísticas, a Orca Labs, formações. Depois tivemos 2 candidaturas a criação artística que foram apoiadas pela Câmara de Lagos e pela DG Artes e também outros parceiros. E a seguir, portanto, foi o No Woman No Cry,
But When They Do, e depois um projeto de arte e ambiente, que foi assim o nosso primeiro projeto que pudemos unir também os valores, a missão da AORCA a nível de desenvolvimento de sensibilidade ambiental e a criação artística, que foi a Alice no País do Lixo, que é uma peça que depois um dia posso cá voltar a falar, porque vai estar em palco em junho. Então, podemos voltar a falar disso depois. Podemos falar disso depois, ótimo. E depois, a seguir, tivemos o nosso primeiro apoio, candidatura para apoios sustentados, bianual, e fomos condecorados com esse privilégio e com essa oportunidade. E que foram 2 anos trabalhosos, mas dos quais saíram 3 criações artísticas para palco, e tínhamos um foco também muito dirigido a um público adolescente. Eu estava muito conectada com adolescentes, tinha estado a dar aulas na Bem Posta, também fui professora aqui no curso profissional de teatro na Bem Posta. Portanto, eu tenho feito muita coisa em Portimão. Exato. Tenho feito muito em Portimão. E os meus filhos também eram adolescentes na altura, e eu estava a entender um bocadinho as realidades e as necessidades, e então inspirei-me muito também desses encontros com adolescentes e com projetos que estava a desenvolver com eles. E desenhámos esta candidatura para a AORCA. Fizemos 3 criações dirigidas a um público adolescente, e uma delas é o Ser Animal Humano, que foi de novo eu voltar à criação artística, agora com mais apoio e com mais financiamento e com mais equipe e com mais oportunidade, e também no seguimento também do meu mestrado. E essa peça estreou em Portimão no tempo, no Festival Entrelaçados, acho que foi isso, em 2023, e esse excerto é dessa peça. Então, que também é uma música que foi uma sonoplastia, que foi, eu vou aqui às minhas cábulas para ter a certeza que não me engano com nada. E então, portanto, o Rafael Correia e o Diogo Lima entraram neste convite que eu fiz para a sonoplastia dessa peça. Portanto, eles são criadores musicais, não sei se é assim que eles gostam que se chamem, mas pronto, fazem composição e produção musical aqui em Portimão. E esta sonoplastia tem, portanto, o Rafael é conhecido por Syncons. Portanto, ele é DJ também e tem este estúdio de produção e também é formador dentro da área da produção musical. E pronto, depois também ainda teve a participação da Margarida Guerra, tanto a nível da produção como também da voz. E vamos ouvir aqui um excerto da sonoplastia da peça Ser Animal Humano, que é um... Então vamos ficar com esse excerto. Ok. Sofia, a conversa está muito boa, mas temos que ir para as nossas perguntas finais. Okay. E fica prometido aqui que voltarás para falar também dessa peça de junho. Okay. Olha, uma pergunta que é um livro mais para ti, um livro que tenha marcado. Pronto, há um livro que eu utilizo muito nos últimos 13, 14 anos, que é Mulheres que Correm com os Lobos,
Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, de Clarissa Pícolas Estes. Muito bom. E agora, uma ideia mais para Portimão. Pronto, então, a ideia para Portimão. Eu acho que projetos comunitários de várias naturezas, como hortas comunitárias, espaços e projetos que agreguem, que juntem as pessoas e que as tornem mais próximas para poderem falar e poderem também criar mais projetos comunitários, acho que torna as comunidades mais resilientes e mais próximas. Acho que são coisas boas. Parece-me uma boa ideia. E agora um sonho mais para ti. Então, sonho, atualmente um dos sonhos que está muito presente para mim e para a nossa equipa da Aorca é termos um espaço Físico. Sim, um espaço Uma sede, físico. não é? É um espaço que pudesse ser um espaço de ensaios, um espaço para acolher outros artistas, residências artísticas. Portanto, tem esta dimensão do estúdio. Também podemos ligar a projetos de regeneração ambiental, como projetos de permacultura ou regeneração de floresta, uma vez que uma das pessoas da equipa nuclear, a Alicia, que faz produção, ela também tem formação e uma grande paixão sobre a agricultura regeneradora, e então esta proximidade também com este propósito da Aorca de poder também ser trazer ligação com exemplos de regeneração ambiental e ao mesmo tempo criação artística. Acho que as coisas podem ser. Que pode-se perfeitamente Sim. misturar, não é? Olha, e uma música mais para ti? Então, música, eu penso sempre muito na Cinematic Orchestra, que é, que em muitos momentos tem um repertório que gosto muito, e Durian, do álbum Motion deles. Então vamos ficar com Durian. Não, Então este Durian... ainda falta um bocadinho. Falta um bocadinho. Super dinâmico agora, mas está-se bem. Podem ouvir. Podem pesquisar. Quando a gente acabar ainda meto o resto que falta, prometo. Ok, boa. Mas olha, está mesmo a acabar. Eu sinto que a gente ficava aqui a noite toda a falar, mas não dá mesmo. Olha, mas no fim nós damos sempre 1 minuto, 2 aos nossos convidados para deixar uma mensagem final ou algum tipo de agradecimento, ou alguma coisa que nós não tenhamos falado e que ainda queiram dizer, ou para reforçar a ideia de voltar a dia 10 de Abril. Sim, ok. Conta. Então, eu acho que gostava de agradecer a todas as pessoas que tornam este trabalho da Aorca possível. Tanto os sócios gerentes que entraram, que saíram, que continuam a apoiar o projeto, a equipa nuclear, que é a Nela Tavares, a Alicia Gladys e a Sara Martins, que é co-diretora artística comigo. Estamos neste momento a trabalhar para este biénio presente, empenhadamente, diariamente. Estamos assim muito unidas e muito próximas, e eu tenho imensa gratidão por esta equipa, os bailarinos que colaboram connosco, os técnicos, artistas, desenhadores de luzes, desenhadores de som, todas estas pessoas que fazem, que tornam estes projetos tão bons, tão heartwarming. E eu sinto imensa gratidão por esta comunidade, este contexto. Tenho 2 filhos, a Rita e o Rodrigo, que se calhar vão ouvir que também... Eu espero que sim. E que eu adoro e que são a minha principal fonte de inspiração para tudo o que eu faço. Que são meus consultores, meus críticos mais exigentes, mas muito carinhosos. Os meus pais também estão muito presentes na minha vida e sempre me apoiaram muito. E eu acho que amigos e acho que é assim uma enorme gratidão. E tenho muita inspiração também de colegas que cruzei no caminho. Ainda todas as pessoas com quem eu estudei na escola, na Parts, continuam a ser referências importantes para mim, e uma grande inspiração. E eu acho que isso é o que me mantém super criativa e super curiosa, e que me dá muito gosto de acordar todos os dias. Parece muito bem. E olha, para voltar a não esquecer, onde é que podemos ver então? Então, venham dia 10 de Abril ao Teatro das Figuras a conhecer o trabalho da Aorca e esta peça da Maria Ferreira Silva, Azul, ou Sobre a Força do Emaranhado,
dia 10 de Abril, às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro. Ok, fica lançado então o convite, não percam. Sofia, mais uma vez agradeço o facto de teres aceito aqui o nosso convite e foi um prazer. E no Dia Nacional, no Dia Mundial do Teatro. Prazer é todo meu, Não é? que haja muito teatro e que continue a haver teatro em abundância. Ok, obrigado então, Sofia. Vamos ficar então com a parte final do Durian, como prometido. Que bom.